quanto à eternidade que nos espera, e são duas, né? Só tem duas opções quanto à vida eterna. Quanto à eternidade, uma com Deus para sempre e outra sem Deus para sempre. Muito nos ajudaria, veja bem, vocês sabem que há uma característica comum entre os que se condenaram. Entre os que se condenaram, há uma característica comum, que é esta aqui. Alguns deles pensaram no inferno, mas depois deixaram de pensar. E outros nunca o quê? Pensaram. Estes fatalmente caem lá mesmo. Segundo o ensinamento do grande São Tomás de Aquino, que dizia, quem vai com o espírito, quem vai meditando no inferno agora, não desce lá com a alma depois. Olha aqui, a graça salva, a oração salva, a adoração ao Santíssimo salva, o terço rosário salva, né? As obras de misericórdia salvam. Mas não tem coisa melhor para salvar do que o medo do... Esse medo faltou a muitos e por isso se condenaram. Há um medo que salva. E esse que falta muito é o quê? Ah, não, esta coisa abusada de uma teologia que não é católica e que diz, não, Deus é misericórdia, inferno não existe, todo mundo vai para a casa do Pai. Ainda mais essa tendência que nós temos de beatificar, de canonizar todo mundo que morre. Ah, era tão bom, era tão boa. Deus sabe, Deus é quem sabe. Esse negócio de canonizar todo mundo depois que morre, isso é loucura! Talvez precisássemos de uma experiência que foi a vocação de São Bruno. Vocês devem saber quem foi São Bruno. São Bruno foi o fundador da o quê? Cartucha. Daquela forma de vida contemplativa, monástica, extrema, onde é feito o voto de o quê? Silêncio. Os cartuchos não falam. Podem falar no recreio do domingo. E só do que rezaram e meditaram durante a semana. O voto é de silêncio. O que despertou São Bruno? Qual foi o móbil da vocação dele? Uma experiência tremenda. Ele estava nos funerais de um doutor, de um teólogo muito famoso do seu tempo, numa catedral, todos os cônegos, o bispo, os demais professores, o clero todo e o povo presente, no funeral daquele célebre doutor, daquele acadêmico. Numa certa altura, quando cantavam e incensavam o cadáver, eis que o morto diz, não rezem por mim, eu me condenei. O impacto em São Bruno dessa experiência foi tão grande, o choque que ele levou foi tão grande, que o resto da história vocês conhecem. Ele foi viver como eremita, numa vida rigorosa, que atraiu depois imitadores, seguidores, discípulos, e daí nasceu a experiência cartusiana, a experiência da cartucha. Compreendem bem? Bom, do ponto de vista espiritual, nós precisávamos levar um susto desse tipo, ou uma coisa mais assim, pitoresca, como daquela pessoa que dormiu tranquilo num quarto, numa casa de fazenda, tranquilo, um sono gostoso, num quarto grande, não é? Mobiliado com móveis rústicos, fez aquele sonão. Depois, quando se levantou e colocou os pés no chão, sentado na cama, se deu conta de que havia dormido com uma serpente enrolada na cama, no pé da cama. Passou a noite com uma serpente, sem se dar conta. Ora, se depois, Deus, qual seria a essência de Deus? Deus seria Deus se tratasse o pecado e a virtude do mesmo jeito. Se desse aos pecadores e aos justos o mesmo prêmio. Não seria Deus. Ora, se depois todos vamos para este céu da graça barata, este céu da graça barata, por que vamos perdendo nosso tempo aqui? Vamos curtir a vida. Depois você ensaia lá um Pai Nosso e 3 Ave Marias e está tudo bem. Mas o paraíso e o inferno estão levantados diante de nossos olhos, dos olhos da nossa fé, como dois monumentos intransponíveis, gigantes. Um glorifica a misericórdia de Deus e o outro a justiça de Deus. Por isso, talis vita finis vita, tal vida, tal morte. E como todos nós aqui, não importa as crianças, os jovens, os adultos, os mais velhos, como todos nós, sem exceção, estamos separados desta realidade chamada eternidade por um instante. Ela pode começar a qualquer o quê? É bom não vacilar. É bom não vacilar, meus queridos. Todos nós que estamos vivos aqui depois de tantos pecados somos a prova da paciência e da misericórdia de Deus. Nós que a uma altura destas deveríamos estar debaixo das patas dos demônios, porque nos mostramos merecedores dos castigos dos condenados, mais de uma vez.
Por ter desprezado a graça de Deus? Por ter desprezado o que nos salva por um prazer ou por uma vantagem qualquer? Por um prazer, por uma posse criminosa qualquer? Talvez tenhamos adotado aquela visão superficial dos infiéis, dos pagãos, que modelam e equalizam o juízo das coisas pelas aparências. Dizendo, eu tenho saúde, eu estou com saúde, eu estou bem. Eu ainda tenho muito tempo para viver, sou novo. Essas loucuras todas, que não são outra coisa a não ser tentações assumidas. Quem te disse? Isso foi Satanás. E você adotou isso, você assumiu isso. E por isso a vida de muitas pessoas não é outra coisa a não ser dançar, oscilar na boca do abismo, na entrada do inferno. Aquele a respeito do qual o poeta Dante Alighieri, na Divina Comédia, quando ilustra o inferno, chegando ao portal, às portas do inferno, leu a placa que estava na entrada. O que dizia a placa de entrada no inferno? Dizia o seguinte: ó vós que aqui chegais, deixai do lado de fora toda a esperança. É uma grande verdade. Ainda que seja lá numa dos poemas mais famosos do mundo, a Divina Comédia. Ó vós, estava lá, na entrada do lugar dos condenados. Ó vós que aqui chegais, deixai do lado de fora toda a esperança. Esperança temos nós, que estamos no tempo e estamos o quê? Vivos no tempo. Temos toda a esperança. E a missa de hoje não tem outro escopo a não ser excitar esta esperança. Nos acordar desta letargia, desta ilusão do tempo. Não, eu tenho tempo. Depois, amanhã, mês que vem, ano que vem, noutra época, em outra ocasião, em outra oportunidade, em outra circunstância. Meu irmão, como é que você se tornou um bobo tão rematado, uma boba tão rematada, acreditando neste engodo do diabo? O tempo é uma graça escassa. E ninguém de nós aqui sabe quanto lhe sobrou. Verdade ou não? Eu não sei quanto tempo eu tenho. Provavelmente muito menos do que eu imagino. E é bom pensar assim. É bom pensar assim. Todos, como diz lá o grande São João Bosco, o apóstolo dos jovens, todos os que estão no inferno imaginaram que teriam tempo para o quê? Emendar a sua vida. E não tiveram. Um tarde demais.